Olá, nós estamos começando a chegar no finalzinho da nossa maratona e já entendendo bastante sobre esse universo de terapeuta na prática, conhecendo a respeito desse universo terapêutico, das terapias e do profissional terapeuta. Como que é a atuação, como que é a formação. E ainda, mesmo nesse vídeo, ainda nós vamos ter algumas coisas interessantes para compartilhar com você, mas nesse vídeo eu quero fazer uma outra pergunta para você e eu quero a resposta aqui embaixo nos comentários. Eu quero muito que você compartilhe comigo o que você acha, a sua resposta. Por quê? E olha que eu posso falar com uma certa propriedade, porque eu sou, minha formação acadêmica é farmácia, eu sou bacharel em farmácia, então, além de terapeuta integrativo, eu tenho a formação em farmácia pela Universidade Brasil. Por que alguns remédios alopáticos não funcionam, não melhoram algumas doenças? Não curam algumas doenças? Vou dar alguns exemplos. Nós temos alguns medicamentos para hipertensão. Losartana, por exemplo, utilizado é uso contínuo para controle da hipertensão. Por que ele não cura? Eu vou lá, tomo e não tenho mais hipertensão. Pronto. Um estalo de dedos e curei. Por que alguns medicamentos, por exemplo, vamos falar dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que é um dos tipos de medicamentos usados para depressão, por exemplo. Ansiedade, depressão e tudo mais. Eles vão inibir a recaptação da serotonina nos neurônios serotoninérgicos e produzir um efeito maior daquele neurotransmissor na fenda sináptica. Muito bem. Por que eu não tomo uma caixinha e pumba, show depressão? Simplesmente desaparece, não preciso desmamar, porque é um medicamento que demora para começar a ter um efeito positivo, dependendo da classe, dependendo de algumas questões químicas. E eu não posso simplesmente, pumba, parei, amanhã já não tomo mais. Não, é um processo. Também. Por quê? Por que o meu corpo não se cura com tantos medicamentos, com tantas classes de medicamentos hoje disponíveis? Porque eu tendo no meu corpo e tendo nos alimentos, nas frutas, nas verduras, nos legumes, uma série de propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias. Por exemplo, uma classe muito rica de princípios ativos presentes em algumas plantas, que são os flavonoides, tem características, tem propriedades anti-inflamatórias. Lógico, nós temos mais de 4.000 tipos de flavonoides e outros flavonoides têm outras características, mas vamos resumir aqui ao efeito anti-inflamatório. Então, excluindo a ideia dos medicamentos agora, dos alopáticos, quimicamente reconhecidos, farmacologicamente reconhecidos, sabendo a sua ação no organismo, sendo muito claro, inclusive dosagem e tudo mais. Os medicamentos fitoterápicos, a fitoterapia, as plantas, as verduras, as punks, aquele mundo vegetal que nos traz remédios. Por que eles não curam? Por que mesmo assim eu desenvolvo uma inflamação no rim, na bexiga? Porque mesmo assim eu desenvolvo uma inflamação nas fossas nasais, uma rinite, uma sinusite? Por que eu tenho contato com uma pessoa que tem uma gripe fortíssima e eu não fico com gripe?
O que a minha imunidade tem que do outro não tem? A resposta está nas nossas emoções. As respostas estão também no nosso padrão energético, vibracional. O terapeuta na prática, o terapeuta holístico, ele enxerga o ser humano na sua forma integral. Nós manifestamos em várias dimensões. Nós manifestamos no nosso corpo emocional, nós manifestamos no nosso corpo mental, nós manifestamos em várias dimensões. E é claro que existem outras dimensões que não são vistas a olho nu. Da mesma forma que a energia elétrica você não vê, a transmissão de dados ocorrendo no seu Wi-Fi dentro da sua casa, no seu computador, no seu celular, você também não enxerga. Ele está em outra dimensão, em outra frequência, em outro estado de matéria. E é matéria. Deve ser estudado. O próprio estudo de física newtoniana com e física quântica, a diferença desses universos, a manifestação da matéria em outros planos, em outras dimensões. O universo humano ele é muito profundo e um terapeuta na prática ele tem que reconhecer essa necessidade. E ele tem que começar a entender e bendito fosse se todos os profissionais da área da saúde trabalhassem todos integrados em benefício das pessoas. Nós não teríamos tanta gente doente, tanta gente acamada, tanta gente com problemas de saúde graves que toma medicamento, toma medicamento, toma medicamento, toma medicamento e nada. Não melhora. E aí usa de uma classe, muda para outra, usa para outra, porque o problema está lá dentro. Existe vou usar um termo científico, mas para explicar isso, existe um micro-organismo chamado emoção, chamado trauma, chamado medo, chamado insegurança, chamado sentimento, chamado de padrão de comportamento, chamado formas de pensamento, que está ocasionando este problema e que não é um analgésico, antibiótico, anti-inflamatório, antidepressivo, antipsicótico que se resolve. Eles são importantes para tratar problemas patológicos, doenças e tudo mais, muito importantes. Nós devemos levar isso em consideração. Por exemplo, eu estou com a garganta infeccionada, eu tenho uma infecção bacteriana em andamento, eu preciso tomar antibiótico. Eu não vou tratar apenas na minha mente, mas o que proporcionou eu receber esta invasão? O que proporcionou este processo de infecção, esta invasão microbiana ocorrida no meu aparelho respiratório? E, acima de tudo, o aparelho que tem relação, o sistema respiratório que tem relação com as ideias. Com tudo aquilo que vem de fora, com tudo aquilo que as pessoas compartilham, com tudo aquilo que eu também compartilho, o que me agrediu, o que me invadiu, o que me deixou com a imunidade baixa. Eu tenho meu sistema imune, por que ele não trabalhou a favor disso? Por que ele deixou essa infecção aumentar a ponto de eu precisar tomar uma amoxicilina, uma azitromicina, que são antibióticos? O que aconteceu? E às vezes a gente percebe que o nosso padrão vibracional, emocional, psíquico e mental são os grandes vírus da nossa vida. São os grandes contaminantes da minha vida.
são os grandes patógenos da minha vida, que não é medicamento alopático. Esse vírus psíquico, emocional, vibracional, energético, ele não vai ser morto com uma vacina da Pfizer, da AstraZeneca, da Coronavac. Ele não vai se curar com antiviral. Não vai. Ele vai se curar com a mudança de comportamento, com o reabastecimento energético, com os tratamentos vibracionais, com a aromaterapia vibracional, com o floral, os florais da vida, os florais Saint-Germain, com uma cromoterapia, com uma fitoterapia, com o magnetismo humano, com a radiestesia, com essas técnicas que vão trazer bem-estar para uma outra dimensão nossa, que a gente esconde, que a gente abandona, que a gente deixa de lado. E o terapeuta na prática, ele tem que reconhecer isso. Ele tem que entender este processo. Eu, Carlos, terapeuta integrativo e farmacêutico, já vi terapeuta holístico ou terapeuta integrativo, que nome queira dar, indicando medicamentos alopáticos. Ai, vai lá, toma esse remédio, isso daqui é bom. Ai, vai lá, toma isso daqui que é bom. Tá, mas remédio alopático não é papel do terapeuta. Ser um terapeuta na prática não é isso. Olha, eu não tenho competência para te indicar, mas se você precisa de um medicamento para isso, procure um médico. O que eu posso fazer? Eu posso fazer isso, isso e isso. Eu vou trabalhar outros aspectos para que você tenha bem-estar e tenha equilíbrio. Acabou. Este é o meu papel. E é nesse momento que você começa a identificar esse processo. Olha só que brilhante. Olha só como é incrível. Olha só o que é ser terapeuta na prática. Eu tenho certeza que essa série, essa maratona, ela está despertando o seu pensamento para o que é ser um terapeuta na prática, para o que é ser um excelente terapeuta integrativo. Tenho certeza absoluta. Mas ainda assim, você está com dúvida? Ainda assim, você ficou com alguma... Nossa, tem alguma coisa que está me incomodando e eu vou compartilhar com o Carlos. Pois bem, usa os comentários aqui embaixo. Antes, porém, né, se inscreve no canal e clica no sininho e para você saber das novidades. Nossa, quando eu compartilhar alguma coisa legal, quando eu compartilhar algum conhecimento novo, você, né, ser avisado. Oi, Carlos publicou alguma coisa nova. E aí, faz lá sua pergunta, faz lá seu comentário, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Espero que você esteja gostando dessa maratona e em breve nos veremos mais nos próximos vídeos. Um grande beijo e até mais.